Oi, primeiro ano, tudo bom? Aqui é o professor Daniel. Vamos retomar a aula da semana passada, mas antes eu gostaria de lembrar o que a gente discutiu na semana passada. Aliás, foi uma conversa muito legal. Nós falamos sobre a evolução do telefone e com isso a gente entrou nos algoritmos, em Big Data e Small Data. Nós falamos também sobre como o telefone, hoje, como um aparato midiático, seleciona as nossas informações e usa isso para nos oferecer produtos, serviços e mensagens de comunicação, ok? Continuando, o nosso próximo veículo de comunicação é o rádio. O rádio vai surgir em 1893 e ele é atribuído ao Guglielmo Marconi. Porém, existem várias pessoas que reclamam a invenção do rádio. Entretanto, o italiano Guglielmo Marconi é reconhecido como o pai do telefone, o inventor do telefone. A primeira transmissão foi feita em 1900 e foi um marco na história, né, porque ao contrário do jornal, o alcance e a velocidade do rádio eram muito superiores. Mas o que acontece com o rádio? O rádio vai se tornar um veículo muito importante para a história da humanidade. Primeiro, porque o rádio funciona em ondas curtas, né? E com isso, ele sofre menos interferência, né, climática e geográfica. Segundo, porque o rádio rapidamente vai trazer vários outros formatos diferentes daqueles já existentes na revista e no jornal. Em seguida nós vamos falar um pouco do cinema. Depois a gente volta para o rádio. Mas vamos falar um pouco do cinema. Em 1895, no Salão Grand Café, em Paris, os irmãos Lumière apresentaram o primeiro modelo de cinematógrafo. O cinematógrafo nada mais é do que um aparelho de projeção, né? E os irmãos Lumière descobriram que pegando o filme fotográfico, né, e juntando vários fotogramas, eles criavam uma imagem e vários grupos de fotograma somados faziam com que essa imagem estivesse em movimento. A partir daí, eles apresentaram nesse evento, né, com mais ou menos 30 e poucas pessoas presentes, a primeira transmissão do cinematógrafo. O mais interessante, como vocês podem ver aqui, é que o nome do filme se refere à chegada do trem na estação. E foi um tremendo reboliço. Por quê? Porque as pessoas estavam sentadas na tenda, a tenda escura, de repente aparece a imagem na tela e o trem em movimento. E, no momento, o trem é filmado de frente e ele vem entrando na estação, né, vindo de frente, as pessoas vendo o trem avançando, as pessoas se assustam e saem correndo. Bem, naquele mesmo dia, o filme foi exibido mais 3 vezes. E em todas as sessões aconteceu a mesma coisa. Esse evento muda a história da humanidade. Porque assim como o rádio, o cinema também passa a ter grande importância na história da humanidade. Isso porque o cinema é considerado o veículo ideológico mais forte. Por exemplo, nós somos um país onde grande parte dos filmes que nós assistimos são de origem americana. Logo, grande parte da nossa influência ideológica vem dos Estados Unidos. Os países do leste europeu têm uma grande influência do cinema russo. Portanto, ideologicamente e culturalmente, eles têm uma grande influência, né, da cultura russa. Na Ásia, países como China, Japão, são países que têm um cinema muito forte e logo influenciam grande parte da região da Ásia, né? Ao longo da história, o cinema contou fatos da história da própria humanidade, mas também ficções que traziam elementos muito importantes para construir a cultura e a ideologia, formatar a ideologia da maneira que interessava para esses países. Voltando para o rádio,
O que vai acontecer? O cinema era algo bastante interessante, mas inalcançável para muitas pessoas. E o rádio, ao contrário do cinema, como tinha a cobertura maior e era muito rápido, né, e muito mais barato para ser produzido, acaba se tornando um veículo de comunicação de massa também muito importante. Por exemplo, no Brasil, que é um país de grande extensão, é muito comum a gente chegar em algumas regiões e o rádio ser ainda o único veículo de comunicação existente. Vocês vão me dizer, professor, mas e a televisão? Bem, primeiro que a televisão chega bem depois. Segundo, é que a televisão depende do satélite, né, para sua transmissão. Ou então das próprias redes, das antenas de transmissão. O que vai acontecer é que o Brasil, assim como a Rússia e alguns outros países, ele tem várias áreas que a gente chama de área de sombra. O que é área de sombra? A área de sombra são áreas onde as transmissões eletromagnéticas, né, seja por antena ou seja por satélite, elas acabam sendo prejudicadas. Por exemplo, se você for usar o celular em algumas regiões do interior do Rio Grande do Sul, você vai ver que provavelmente você não tem sinal. Não é que a operadora não tem antena naquela região. Normalmente tem mais de uma. O problema é que em algumas áreas do Rio Grande do Sul, principalmente do interior, você tem presença dessas áreas de sombra. Ou seja, áreas onde a transmissão eletromagnética é prejudicada.